Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes. Nós é que ainda temos dificuldade de percebê-las nas nossas vidas. O tempo inteiro estamos sendo agraciados pela misericórdia do alto. Nós é que ainda não conseguimos perceber. O texto que inspira a nossa fala da noite de hoje foi retirado do livro Vivendo com Jesus, da nossa querida Amélia Rodrigues, excelente professora e poetisa, que nos traz crônicas acerca da história de Jesus. Ela traz detalhes, minúcias, que não encontramos no texto bíblico. Ela colore de maneira poética o olhar que nós temos a respeito da figura do Mestre. Não mais um Jesus distante, um Jesus que fica lá, bem longe, sendo endeusado. Não mais aquele Jesus que a gente apenas acredita e isso é suficiente para que a gente seja salvo. Não. É um Jesus modelo e guia. E Amélia Rodrigues nos apresenta ele dessa forma, como uma personalidade modelar, alguém a ser vivido, a ser copiado nas nossas vidas. Porque não adianta eu achar que eu vou ser salvo por um Jesus que simplesmente, dessa forma, estaria louvando a inação e a ociosidade. Basta cruzar os braços e dizer que acredita nele e está suficiente. Não. Jesus, o tempo inteiro, nos exorta a sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Jesus, o tempo todo, nos convida a amar. E é esse Jesus amoroso que Amélia Rodrigues apresenta em todas as suas obras, psicografadas pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Divaldo sempre nos traz essas obras maravilhosas e nós percebemos ali a característica de Amélia, a poesia. Você vai ver ela pensando aqui e acolá um detalhe, uma flor branca salpicada no caminho, um aroma que nos envolve a alma, o balançar das folhas, cristando umas nas outras, a sombra fagueira da árvore que nos convida à meditação. O tempo inteiro ela vai nos trazer as sensações da presença vívida de Jesus em nossas vidas. E nesse livro não é diferente. No capítulo em questão que inspira a minha fala, A Corte de Jesus, nós vemos que Amélia se esforça para nos mostrar que todo e qualquer rei tem uma corte. O que é uma corte? É uma gama de nobres, de pessoas que estão ali ao redor desse suzerano, ao redor desse que é o rei e que, portanto, deve ser louvado e respeitado. Só que Amélia nos mostra que as pessoas em geral tendem a pensar que essa corte precisa adular esse rei. E ela vai dizer que as cortes humanas estão acostumadas a essas adulações, a esses salamaleques, com tantos rituais, com tantas formas de se abaixar, não abaixe muito, abaixe pouco. Quando o rei entrar, você tem que se levantar e abaixar a vista. Tem toda uma ritualística. E ela então vai dizer que não sucedera assim frente à corte de Jesus.
aqueles a quem Jesus traz para auxiliarem no seu serviço, ou seja, os seus servos, os seus serviçais, aqueles que vêm com ele, seguindo o exemplo dele. Ele que não precisava vir para a terra, não precisava. Vemos no livro O Consolador, Emmanuel explicando que Jesus não tinha necessidade alguma de encarnar na terra, mas acolhe essa missão para que ela seja cristalizada nos nossos aprendizados, para que a gente possa se sentir inspirado. Ele poderia ter mandado gente para trazer a mensagem dele, mas ele veio pessoalmente, atestando o seu amor e a sua misericórdia para cada um de nós. Pessoalmente. Ele não precisava ter vindo, a gente vai ver isso no livro A Caminho da Luz, também psicografia das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. O Espírito Emmanuel descreve ali que Jesus, inclusive, era governador do planeta Terra antes mesmo da formação geológica do planeta. Ele que vai orientar os engenheiros siderais responsáveis pela formação física do planeta. E ali a gente entende aquela fala de Jesus: antes desse mundo ser, eu já o era. Ou seja, Jesus já era Jesus antes desse mundo ser. Vamos encontrar, por exemplo, na literatura mediúnica, um dos livros mais belos que eu já li em toda a minha vida, que se chama Renúncia, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, contando a história de Alcione. Como falar Alcione, tanto faz, pode ser também, é porque tem um acentozinho lá na letra I, Alcione. Pois bem, Alcione estava em um planeta mais evoluído do que o planeta Terra. Mas, por conta da amorosidade dela em relação a um grupo específico de espíritos, ela decide encarnar na Terra para ciceronear, para auxiliar, guiar esse grupo de espíritos a mensagem libertadora do Cristo. E aí vem o ponto, ela fala no início do livro, o Cristo de lá daquele planeta onde ela estava era o mesmo Cristo do nosso planeta. Olha como é grande esse tal desse Jesus. Ele também era Cristo desse outro planeta onde Alcione estava encarnada antes de vir à Terra. Então, só para a gente ilustrar quão grande é Jesus Cristo, o Nazareno, que nos inspira, dando a própria vida, não para nos salvar pelo seu sangue, como muitos dizem de diversas visões religiosas, mas para nos mostrar, exemplificando como fazer, como ser abnegado, como ser humilde, como ser solidário, como ser caridoso, porque é assim que a gente se salva de nós mesmos, de nossas próprias imperfeições, do nosso próprio sofrimento. Porque não tem isso de me salvar, não, eu vou me salvar de mim, das minhas dificuldades, das minhas imperfeições, da minha pequenez. E com isso eu vou, sendo menor, servindo a todos os outros, me tornar o maior. É isso que Jesus ensina. Então Jesus nos exorta o tempo inteiro ao trabalho. Como diz Tiago na sua epístola, a fé sem obras é cega. Não serve para nada. Vai se bater ali na frente, tropeçar, vai ter problemas. Então é preciso que a gente coloque em prática essa fé, mostrando que a gente entendeu a mensagem de Jesus quando nos convida o tempo inteiro ao trabalho. E aí, a Amélia Rodrigues,
vai nos dizer que essa corte, esses que já chegando quase ao ápice da sua evolução espiritual, eles se voluntariam a encarnarem junto a Jesus para inspirar, para tocar. Porque isso é que acontece quando a gente ouve a história de um Paulo, que foi Saulo, que foi um homem profundamente apegado às tradições, que foi um fanático religioso. A verdade é essa. E a gente percebe características dele em nós, aquele orgulho, quando ele ainda era chamado de Saulo. Isso nos toca. Isso é exemplo que nos mostra a possibilidade de que nós outros possamos também nos transformar. Quando nós ouvimos a história de um Pedro, que era alguém afeito aos arroubos da alma, ele era irascível, ele era explosivo, ele era raivoso, ele era aquele que, de supetão, tinha reações estovadas. Ele vai nos inspirar, porque nós vamos ver características dele em nós. Quando a gente vê a história de uma Maria de Madalena, vamos ver que ela era muito rica e era uma mulher profundamente bela, cheia de volúpia, luxúria. Ela que vinha de uma cultura patriarcal, com muito preconceito pelo fato de que ela era prostituta. A gente pega o exemplo dela e aquilo toca. Porque vamos ver diversas obras que vão falar, como por exemplo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, tem um capítulo inteiro sobre a vida dela e a transformação. Transformação tal que fez com que ela fosse escolhida por Jesus para ser a portadora da Boa Nova da ressurreição. Quantos profetas, quantos filósofos, quantos professores queriam esse benefício de chegarem e dizerem Jesus ressuscitou. Não, Jesus escolheu ela, porque ela era um exemplo de transformação. Ela, uma mulher, em uma época em que as mulheres eram vendidas. Uma prostituta, em uma época em que as prostitutas eram apedrejadas até a morte. É ela que vem ser a portadora dessa verdade inspiradora. Essa verdade de que Jesus matou a morte. E aí a gente se sente tocado, porque é um grande exemplo. É uma vida a se transformar. E aí o Humberto de Campos vai e conta que depois da ressurreição, depois da ascensão de Jesus, ela abraça uma vida de transformação. Ela, quando havia chorado aos pés de Jesus e foi soerguida pelo Mestre, o Mestre disse: Maria, vai ser mãe. Mas Senhor, eu não posso ser mãe. Vai, Maria, vai ser mãe do sem mãe. Vai ser mãe dos desvalidos de toda sorte. E ela aceita a tarefa e vai para o vale dos imundos, vai para junto dos leprosos, os ranstenianos, cuidar deles. E naquela encarnação, Maria de Magdala inicia o seu processo de expiação, adquirindo por si a lepra, o mal de Hansen, com as suas rosas púrpuras no seu organismo, na sua própria transformação, no momento em que ela tem a chance de desapegar-se do próprio organismo e da beleza material. E ela se transforma em um grande exemplo para as nossas vidas. E aí vamos ver outros grandes exemplos, como o próprio José da Galileia. José, que Emmanuel disse que passa a história em silêncio. Dele quase nada sabemos. E, no entanto, aceitou
a suspeição da própria esposa para ser o pai daquele que viria nos trazer a mensagem libertadora de consciências, do amor, do evangelho, da boa nova. José, grande exemplo para nós, com sua humildade, com a sua simplicidade, foi o que protegeu Jesus e permitiu que nós tivéssemos essa mensagem hoje para as nossas vidas nos inspirando. A própria Maria de Nazaré, com sua amorosidade, com o seu exemplo de entrega. Aquela fala de Maria na visita de Gabriel, meu Deus, isso me toca profundamente. Eis aqui a tua serva, Senhor. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Quantos de nós conseguiríamos esse desapego, essa entrega, essa devoção, para que seja feita a vontade de Deus em nós, através de nós? Imagina a grandiosidade desse Espírito para aguentar a vibração de um Cristo no próprio ventre. Uma coisa realmente incrível. E ela deu conta. Imagina o próprio Cristo. Eu fico imaginando Jesus no alto da sua grandiosidade, Espírito puro. Espírito puro já alcançou a pureza, a perfeição. Não precisava encarnar. Ele teve que, ao longo de muitos séculos, baixar o padrão vibratório para conseguir se tornar compatível com uma encarnação do planeta Terra. Está lá Emmanuel descrevendo isso no livro A Caminho da Luz. Ele que preparou o planeta Terra com diversos precursores. Vários foram mandados antes dele para aplainarem a egrégora do planeta, a psicosfera, a vibração mental do planeta. Tanto assim que os historiadores não sabem explicar porquê, mas na época de Jesus tivemos um período de maior paz em termos de lutas entre nações, que o planeta Terra tem notícia. E ninguém entende exatamente porquê. Era Jesus chegando. Era Jesus que mandou, inclusive, Alexandre Magno encarnar-se no planeta para unificar o mundo conhecido. Ele que governou todo o mundo conhecido da época, do Afeganistão até a Europa. Ele que governou tudo aquilo e morreu tão jovem. Morreu com pouco mais de 30 anos. E morreu de diarreia, meu Deus do céu. As pessoas morriam porque não tinha remédio. Não tinha. A gente não tinha a evolução da medicina de hoje. Pois bem, ele vem de novo. Ele encarna de novo, pouco antes de Jesus, com a tarefa de novamente unificar Júlio César. Emmanuel descreve isso. É ele. E que vem de novo depois, muito tempo depois, para trazer um momento de paz na Europa, preparando o advento do Consolador prometido, preparando a França para o Espiritismo. Napoleão Bonaparte era ele mesmo. Pois bem, um dos acólitos do Cristo que veio, com todas as suas dificuldades pessoais, suas imperfeições, ainda assim veio com a tarefa. E Jesus foi mandando aqui e acolá vários. Siddhartha Gautama, lá na região do Nepal, vindo ao planeta Terra, nos trazer aquilo que nós chamamos hoje de budismo. Era uma preparação para a chegada do Cristo. Krishna, Lao Tse e tantos outros. Na Europa temos Sócrates, Platão, vindo também como precursores da mensagem do Evangelho de Jesus, que vamos encontrar várias semelhanças na lição de Sócrates. E aí com isso vemos ali estão participantes da corte de Jesus. E alguns desses encarnam
na região da Judéia, da Galileia, para serem também os ajudantes do Cristo. Para serem também aqueles que vão dar suporte. A Amélia Rodrigues fala de Lázaro, amigo de Jesus. Junto com Marta e Maria, suas irmãs, era um daqueles que compunha a tarefa de auxiliares de Jesus. Eram parte da corte do Mestre. Ele, amigo de Jesus, Lázaro, não precisava ter passado pelo que passou. Aquele fenômeno de catalepsia, aquela morte aparente. E Jesus, vendo que havia chegado tarde, ele chora. Mas aí percebe, Lázaro está vivo. Manda que se tire a pedra e diz para que Lázaro saia. E de lá, Lázaro sai. Ressurrecto. Olha que mensagem libertadora. É Jesus nos mostrando que, infelizmente, ainda não despertamos na nossa morte mental, na morte das ilusões. Vivemos tantas desilusões. Desilusão é algo terrível, né? Viver algo de desilusão não é ruim? Não, gente, é maravilhoso. É ótimo. É melhor viver uma desilusão do que viver na ilusão. É melhor viver uma desilusão do que viver iludido. Então é preciso morrer o homem velho para vigorar o novo homem em nós. Precisamos despertar e ouvir o chamado de Jesus. Vem! São esses que vêm nos trazer esses exemplos para que a gente se fortaleça diante das dificuldades, dos desafios. Nossa vida é repleta de desafios. E Jesus fala isso. No mundo tereis aflições, mas não vos inquieteis. Eu venci o mundo. Olha o convite de Jesus diante dos desafios que a vida nos impõe, para que a gente se sinta fortalecido em fé, percebendo que o exemplo dele é para ser seguido. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. Infelizmente, ainda temos sempre dificuldade. Aí a Amélia Rodrigues traz a lição do cego de nascença, que é descrito no Evangelho de João, no capítulo 9. O capítulo 9 inteiro é sobre o cego de nascença. É um dos cegos que Jesus tem a chance de resgatar da cegueira. Do que se sabe, é o cego que nasceu cego. E nunca nenhum profeta havia curado um cego de nascença. E Jesus vai lá e cura. Aí eu trago aqui a tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, uma tradução espírita do Novo Testamento, uma das poucas, né? Porque que eu tenho a notícia, deve ter mais, é óbvio, mas que eu tenho a notícia tem essa, de Haroldo Dutra, e tem a de Carlos Torres Pastorino, que está lá no livro Sabedoria do Evangelho, que inclusive eu estudo no canal Raciocínios Espíritas, lá no YouTube. Inclusive essa palestra vai estar no canal Reflexões Kardecianas, para quem quiser depois assistir ou recomendar, caso seja o caso. Aí a gente vê aqui nessa tradução de Haroldo Dutra Dias, ele trazendo a história da cura do cego de nascença. Eu vou trazer só alguns pedacinhos para não ficar enfadonha a leitura, que é um capítulo inteiro, do versículo 1 ao versículo 41, ele falando sobre a questão do cego de nascença. Mas eu vou trazer alguns recortes para que a gente tenha uma ideia do que se trata. E só João conta essa história, é interessante também. Só João, no seu Evangelho, que traz essa história. Aqui a gente vai ver que Jesus estava passando por um cego de nascença. Os seus discípulos interrogaram dizendo: Rabi, quem pecou? Ele ou seus genitores para que fosse gerado cego? Aqui dá para pensar uma coisa interessante, né? Espera lá. Quem pecou? Então eles estão falando de reencarnação. Porque se foram os pais, tudo bem, foram os pais. Mas dele nasceu cego. Quem pecou para ele ter nascido cego? Foi ele? Ele pecou quando, se ele nasceu cego? No passado. Reencarnação.
Fica muito claro nesse texto e é bem difícil a gente ter que lidar com malabarismos teológicos de pessoas tentando explicar essa pergunta dos discípulos. Não dá para explicar de outra forma. Reencarnação. Pois bem, Jesus responde: nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Olha que interessante. Não houve uma prova, nenhuma expiação. Houve aí uma missão. Aquele homem que era um daqueles que compunha a corte de Jesus. Esse homem compunha a corte de Jesus. E aí, com isso, ele encarna pedindo a tarefa da cegueira para mostrar a grandiosidade de Jesus. Porque se ele tivesse pecado e tivesse uma necessidade ali naquele momento, quem sabe se ele já tinha quitado a sua dívida. Então, sabendo que ele não tinha dívidas, Jesus foi lá com toda a amorosidade e curou ele. E curou como? Essa parte é meio nojenta, mas eu faço questão de trazer aqui para vocês. Olha que interessante. Ele diz assim: ao dizer essas coisas, cuspiu na terra, fez barro com a saliva e aplicou o barro nos olhos dele. Olha que interessante, hein? E aí disse: vai, lava-te no tanque de Siloã, ou como a gente ouve mais facilmente a tradução, Siloé, que interpretado é enviado, o tanque do enviado. Então ele partiu, se lavou e voltou vendo. É bom lembrar. Alguns espíritos dizem que ele andou cerca de 800 metros, completamente cego, mas ele sabia a direção. E foi. Chegando lá, é bom lembrar também que o tanque de Siloé tem cerca de 25 metros quadrados. E aí, com isso, é uma espécie de tanque, é uma espécie de piscina, de reservatório de água dentro da cidade. Porque se a cidade fosse sitiada por algum exército, tinha um reservatório de água ali para as pessoas que estivessem dentro dos muros da cidade. Então ele foi lá e se lavou e voltou vendo. Olha que mensagem. Me faz lembrar a mensagem também do cego de Jericó. O cego Bartimeu. Que Jesus pergunta: o que queres de mim? Aí Bartimeu responde: que eu veja. Eu acho essa fala profundamente simbólica. Senhor Jesus, o que é que eu quero? Eu quero que eu veja. Se eu conseguir entender a profundidade dessas palavras, eu quero conseguir ver profundamente, para além das aparências. Eu quero conseguir enxergar a realidade da existência. Conseguir enxergar o amor de Deus me guiando a todo momento. Conseguir enxergar nas relações as oportunidades evolutivas que eu preciso e mereço. Conseguir enxergar as chances que eu tenho de fazer o bem. De me fortalecer para assim melhorar como pessoa. Vencer as minhas imperfeições, domar as minhas más inclinações. Como a gente vai ver Kardec dizendo que o verdadeiro espírita é assim. É aquele que doma as suas más inclinações. É pela transformação moral que a gente reconhece o verdadeiro espírita. Então é nesse sentido que a gente vai entender que esse homem não precisava da prova da cegueira, mas ele escolhe vir para se tornar um exemplo para nós. E aí Jesus vai atrás dele, vai procurar ele. E manda ele se apresentar aos doutores da lei, porque assim era predito pela lei de Moisés. Ele deveria voltar aos doutores da lei para que o seu nome fosse visto, fosse colocado no livro das pessoas que são saudáveis. Então, com isso, era uma espécie de controle social. E aí, com isso, ele vai e ele é questionado. Os fariseus vão dizer que ele estava mentindo, que ele não era cego, coisa nenhuma. Manda chamar os pais, numa espécie de acariação policial. O negócio é sério. Mas olha aí que interessante,
se torna ali um exemplo para que a gente perceba que nós, infelizmente, ainda caminhamos cegos para a realidade espiritual, cegos para as verdades da vida. Então, que essa corte de grandes exemplos que Jesus nos traz seja por nós compreendida, na medida em que eles nos servem de exemplos a serem seguidos. Precisamos nos inspirar para, quem sabe, a gente poder merecer uma fala de Jesus que está mais à frente aqui no Evangelho de João, no capítulo 15. Essa fala que me toca profundamente. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 14, 15 e 16. Jesus diz assim: vós sois meus amigos. Eu tiro o óculos para ler. É que meu óculos é para longe. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos. Eu chego a me emocionar, eu me arrepio, imaginando Jesus me chamando de amigo. Pois bem, ele continua: eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí, para que partais e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Jesus nos considerando amigos, mas nós ainda com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, nós ainda nos identificando com um dos amigos que viveu com ele 3 anos na intimidade. E, no entanto, por conta da sua impetuosidade, da sua pressa, do seu imediatismo, e a gente se vê nisso. A gente se vê no imediatismo, às vezes a gente quer as coisas na hora, rápido, é para ontem. Judas Iscariotes. Ele amava profundamente Jesus, mas ele queria a implantação do reino de Jesus logo, para ontem. E aí ele fez o quê? Jesus é muito brando, é muito amoroso, é muito terno. Eu vou adiantar para que a coisa seja rápida. Eu vou envolver a política. E aí foi lá, buscou os políticos e fez um conchavo, vendendo o seu amigo por 30 moedas de prata. Mas quão grande não foi a sua decepção quando viu o desenrolar da sua escolha. Mas Jesus, ainda assim amoroso, na última ceia, ele pega o pão, ele, como sendo um anfitrião daquela refeição, ele oferece o primeiro pedaço de pão para o homenageado. Ele pega o primeiro pedaço de pão e dá para quem? Para Judas. Para Judas. E diz a ele: não importa o que você faça, eu ainda assim te amo. Vai e faça o que você tem que fazer. E aí Judas sai esbaforido, angustiado, porque ele havia melado o pão junto com Jesus. Pega o pão ao mesmo tempo que Jesus havia profetizado isso, que aquele que o iria trair faria isso. E aí Judas sai, e quando volta com os soldados. Encontra Jesus no monte, orando. E aí Jesus, vendo Judas se aproximar, fala quais palavras? Amigo, aqui vieste. Emmanuel, analisando essa frase, nos diz: cedo ou tarde, em nossas existências espirituais, teremos a chance de ouvir no âmago de nossa consciência essas palavras: amigo, aqui vieste. Para quem sabe lá adiante, possamos nós outros
vendo Jesus se acercar de nós, com um sorriso no rosto, dizer: amigo, aqui vieste, pois eu vim a ti para dar a minha vida em teu louvor. Jesus, tão amigo que era, conforme traz a tradição cristã e também os relatos mediúnicos, que são diversos a esse respeito. A própria Amélia Rodrigues descreve isso. Quando Jesus, Humberto de Campos fala isso, como o irmão X, ele vai dizer que quando Jesus estava pregado na cruz, diversos anjos, diversos espíritos perfeitos se apresentam a Jesus naquele instante. Alguns trazendo bálsamo para as dores orgânicas de Jesus, que ali estava pregado no madeiro inflamante. Outros vêm, até que o mais belo dos anjos desce do céu aos pés de Jesus. E de cabeça baixa, fica ali até que levanta a cabeça aguardando as ordens. Jesus os chama, ele se aproxima e Jesus fala no seu ouvido: vá buscar Judas, ele precisa de você. Ainda ali, na cruz, na agonia dos últimos momentos, ele pensou em Judas. E quando ele desencarna, qual é a primeira coisa que ele faz? Vai em busca do seu amigo. Vai em busca de seu amigo. Vai nas zonas abismais, nas zonas infernais, buscar um amigo equivocado, que angustiado na culpa havia cometido suicídio. E Jesus vai lá. Tanto assim que quando volta, o relato bíblico é claro. Ele fala para Maria de Magdala: não me toque. Não me toque. Porque ainda não subi a meu Pai. E aí Amélia Rodrigues pergunta: e onde estiveste, Senhor, meu rabi? E aí Jesus explica que um amigo dileto havia se equivocado e que precisava, naquele instante, mais do que tudo, do seu amor e do seu amparo. E que ele havia ido buscá-lo pessoalmente para carregar no colo, fazendo com que os seus pensamentos desalinhados pudessem se reorganizar e assim ele fosse acalmado com um sono reconfortante. Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, vai nos dizer que quem vai auxiliar pessoalmente, reconduzindo a sua existência espiritual a Judas, é ninguém menos do que a própria Maria de Nazaré, que naquele instante elege para si a tarefa de cuidar dos suicidas. E aí a gente vai entender a grandiosidade. Aí a gente pega a literatura com as reportagens espirituais que Humberto de Campos nos traz como irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, descrevendo que em determinado momento ele chega ao ambiente e lá estava Judas. Aí dizem para ele: eis Judas Iscariotes. E ele se aproxima e percebe a grandiosidade daquele espírito que já havia se recomposto, que já havia resgatado, porque ele amava Jesus. Era para Jesus um amigo verdadeiro. Era um daqueles que compunha a corte de Jesus. Era, sim, um espírito nobre, mas se equivocou. E aí Humberto de Campos, descrevendo o contato com Judas, dizia: a distância entre as minhas imperfeições e a grandiosidade dele era abismal. Ou seja, a gente ainda passa o sábado de aleluia queimando Judas, enquanto que Judas é um exemplo para nosso crescimento em termos de recomposição ao longo desses séculos. Ele que, conforme Victor Hugo, na literatura espírita, nos traz, tinha sido ninguém menos do que Joana d'Arc. Joana d'Arc foi Judas Iscariotes. Era Judas reencarnado, trazendo ali a sua última encarnação conhecida no planeta Terra. Então olha para isso.
quanto de lição, quanto de mensagem, para que a gente se fortaleça e possa ouvir de Jesus que a gente é amigo dele também, que a gente também compõe essa corte, que a gente também é bem-vindo junto a ele, se fazendo servo, se fazendo auxiliar dele. No nosso cantinho, a gente querendo fazer grandes coisas. Não! Jesus deixa muito claro, Lucas fala isso. Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Ou seja, se você conseguir fazer bem feito no pequenininho ali do seu dia a dia, está ótimo. Você não precisa ficar com aquela perspectiva de querer ser um grande. Não, calma. Não. É o pequenininho ali que vai fazer toda a diferença. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no começo do livro, vai trazer um momento em que Jesus, depois de voltar do templo de Jerusalém, quando ele foi apresentado aos doutores da lei, e confundiu os doutores da lei com apenas 12 anos. Ele volta, e aí Maria vai falar para Jesus, que estava preocupado com o futuro dele, que estava querendo matriculá-lo na escola dos nazireus, para que se tornasse um religioso. Aí Jesus vem e diz que não, que ele já estava matriculado na escola da vida. Que não precisava. E que ele já havia se preparado antes. E aí Humberto de Campos encerra aquele capítulo descrevendo Jesus conversando com seu primo, João Batista. Os dois adolescentes. Os dois com 12 para 13 anos. Vendo o pôr do sol, enquanto Jesus apontava as estrelas surgindo no zimbório, e Humberto de Campos, de maneira poética, diz assim: como que um general instruindo seu soldado para as tarefas do porvir. E é ele que vem como seu precursor, ele que havia sido o profeta Elias. João Batista tinha sido Elias, o que veio arrumar os caminhos, conforme dizia a profecia, para que a mensagem de Jesus florescesse em nossos corações. A fala de João me toca. Está lá também no Evangelho de João, no capítulo 3. João Batista diz assim: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Talvez seja essa a grande mensagem da noite. É preciso que o ego diminua, para que Jesus cresça em mim, para que a mensagem do Cristo faça sentido, para que a humildade exemplificada pelo Cristo se cristalize em minha vida, para que a mensagem de humildade, de generosidade, de solidariedade, de abnegação, de entrega seja vivenciada. E eu componha dessa forma a corte de Jesus, fazendo parte dela, auxiliando, deixando de ser parte do problema, para passar a ser parte da solução. Então que a mensagem de Jesus, que nos esclarece, que nos robustece, que nos inspira, possa encher de esperança o nosso porvir, encher de horizontes os nossos olhares. Porque é o próprio Jesus que diz que os olhos são a candeia do nosso corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Mas se meus olhos forem maus, quão grandes serão as sombras que o meu corpo encerrará. Então que eu consiga, com esse olhar inspirador, que a doutrina espírita me traz. Porque a doutrina consoladora é justamente essa que vai me inspirar, para me sentir fortalecido, com coragem, para enfrentar a mim mesmo, as minhas dificuldades, para enfrentar as ilusões do mundo e perceber a necessidade de verdadeiramente relativizar tudo isso para que a mensagem de Jesus frutifique e que seja a verdade que nós tanto buscamos, a felicidade que todos nós almejamos.
Então, que as bênçãos de Jesus acolham os sinceros propósitos que nós agora abraçamos de sermos verdadeiros discípulos de Jesus, médiuns, que nós sejamos médiuns da vontade de Cristo, onde quer que estejamos. Que assim seja.